Bom, vamos ver, finalmente, depois dessa parte introdutória muito longa, o modelo da nova geografia econômica de Krugman. Vocês vão perceber que muito do que Krugman apresenta está apoiado nas ideias de Myrdal, de Arthur Lewis, de Richman. Portanto, ele modela essas ideias e as apresenta a partir de discussões que são tradicionalmente feitas na chamada geografia econômica, considerando o custo de transporte, como o custo de transporte impacta nas atividades, na distribuição das atividades econômicas, que é um elemento central da chamada geografia econômica ou da economia regional e urbana. Bom, então, o Krugman vai apresentar as ideias gerais de seu modelo, o modelo que ele fez junto com o Fujita e Venable, o modelo de 1999. E eles apelidaram esse modelo como modelo Dix-Stiglitz, que são dois economistas, Heisenberg, evolução e o computador. Uma brincadeira que eles fizeram entre eles. A ideia do modelo Dix-Stiglitz é porque esses dois economistas foram os primeiros que modelaram com competição imperfeita, com competição monopolística, um artigo de 1977, em que eles... Pois não, Rafael. Fez alguma pergunta, Rafael? Não, né? Acho que foi involuntário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Rafael perguntou alguma coisa. Ah, tranquilo, Rafael. Bom, então, ele parte de Dix-Stiglitz, que era um modelo de competição monopolística. O que foi que Dix-Stiglitz fizeram? Eles pegam uma pizza, quer dizer, um círculo, e corta em diversos pedaços. E mostra como é que cada pedaço desse corresponderia ao empreendimento numa determinada localidade. Só que não com a presença de competição monopolística, em que algumas empresas poderiam ser maiores do que essa. E, a partir de um ponto inicial, essas empresas começam a interagir entre elas. Algumas empresas são modelos estratégicos, ou seja, as empresas vão reagindo à ação dos outros e eles vão chegar a uma certa distribuição das empresas na localidade. Na medida que algumas empresas vão poder crescer mais do que as outras e ter vantagens em relação às outras, vão crescer, as outras vão diminuir, e a distribuição das atividades final não vai ser igual à distribuição das atividades no início. É isso que é o modelo, na essência, de Dix-Stiglitz. Entretanto, ele fala que esse modelo de Dix-Stiglitz não tinha incorporado custo de transporte deles. Tinha incorporado só o fato de que algumas empresas terem vantagens sobre outras empresas. Vantagens econômicas não serem o modelo de competição perfeito, ser um modelo de competição imperfeito. Já que no modelo de competição perfeito, todas as empresas têm a mesma competitividade. Só que esse modelo de Stiglitz não incorporava, como eu falei,
os custos de transporte. E que isso era um problema e que era necessário incorporar os custos de transporte. Como é que ele incorpora os custos de transporte? A ideia do iceberg. A ideia do iceberg, como eu já falei no início da aula, é a ideia do derretimento dos rendimentos líquidos. Quem foi meu aluno da graduação e viu o modelo de Von Thuner, a gente que tem um centro de mercado, e tem os produtores mais distantes, a gente ali tem uma ideia do derretimento dos rendimentos líquidos. Os produtores que moram mais distantes, que produzem a um custo de 8, e o centro de mercado compra aquele produto de 10, pode acontecer de que o custo de transporte chegue a 2 e o rendimento líquido dele vai para 0. Aqueles produtores que se localizam junto ao centro de mercado não vão ter custo de transporte. Vão produzir por 8, vão vender por 10, vão ter um rendimento líquido de 2. Ou seja, o custo de transporte vai derretendo rendimento líquido. Nos modelos de economia regional, isso é mais ou menos comum, essa ideia do derretimento do rendimento líquido por causa dos custos de transporte. Isso aparece, por exemplo, na curva espacial da demanda, que a gente também trata em economia regional. Um produto que tenha sido elaborado num local mais distante tem que incorporar ao seu preço final o custo de transporte maior. E, portanto, vai ter um rendimento líquido menor. Uma outra forma também é que, se você tem uma empresa localizada em determinado ponto e ela vai vender para um local muito distante, os custos de transporte vão aumentando e o produto vai chegar naquele ponto mais distante a um preço mais alto. Portanto, como há um preço mais alto, a demanda por aquele produto vai ser menor do que numa localidade mais próxima, porque na localidade mais próxima o preço daquele produto estaria mais baixo. Então, isso dá imperfeições no mercado relacionado à questão do custo de transporte. Isso gera mecanismo de autorreforço. Se a vantagem de se localizar mais próximo, de ter uma rentabilidade maior, isso vai tende a se reforçar como aquele acidente histórico inicial que eu falei, que vai só se acentuar a cada momento. Bom, os outros 2 elementos é a evolução, e a evolução é exatamente a história, a ideia que a história é o que o acidente conta, ou é importante, a história é importante. Ou seja, o fato de que uma vantagem inicial tende a se acumular, a se acentuar, por causa dos mecanismos de reforço que eu já falei aqui. E por que isso é importante? É que, se você não tiver mecanismo de autorreforço, que só existe porque existe retorno crescente de escala, a distribuição das atividades no espaço vai chegar a um ponto de distribuição de equilíbrio e que vai ser determinada pelas vantagens naturais, e, atingido aquele ponto de equilíbrio, ele tende a permanecer. Se você considera que os acidentes têm importância, você sai de um modelo de equilíbrio único para um modelo de múltiplo equilíbrio. Qual é a ideia do múltiplo equilíbrio? É que, dependendo do desenrolar dos acontecimentos, dos acidentes que vão acontecendo, o equilíbrio espacial, ou seja, a distribuição das atividades em vários locais, pode resultar
numa determinada distribuição, num determinado equilíbrio, ou noutra distribuição, num outro equilíbrio. Ou seja, como a história vai se desenrolar, como os acontecimentos vão resultar no equilíbrio final, vai depender desses mecanismos de autorrefúgio. Isso só existe quando a gente considera retorno crescente de escala, quando considera mecanismo de autorrefúgio. Tá certo? Então, como eu falei, o modelo deles considera a ideia do modelo Dixit-Stiglitz, mas que não leva em conta o custo do transporte. A ideia do Heisenberg incorpora a ideia do custo de transporte e do derretimento do rendimento líquido quando as distâncias aumentam. A ideia da evolução, a ideia de que os acontecimentos podem provocar um resultado final diferente dependendo de como ele aconteça. E, finalmente, o último elemento que ele trata é o que ele chama de computadores, porque eles fazem muita simulação numérica para ver como esses efeitos se interagem para resultar numa distribuição espacial das atividades determinadas. Por isso que ele chama esse modelo de Dixit-Stiglitz, Heisenberg, evolução e computadores. Então, vamos ver como é que isso acontece na prática. Vocês vão ver que nós já tivemos aula de Middle, que são basicamente aquelas ideias de Middle que são melhor delimitadas e modeladas, mas que aqui praticamente todas aquelas ideias já estavam presentes em Middle e em outros autores, embora a forma como ele apresenta essas coisas, como ele sistematize de como o tamanho de mercado, como os efeitos de ligação, como os processos de causação cumulativa têm um impacto na localização das atividades de uma forma muito mais definida do que estava presente no modelo de Mir. A gente tem que reconhecer isso. Tá certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai considerar duas localidades que têm as mesmas atividades econômicas e como é que as atividades econômicas vão se redistribuir entre esses dois lugares através das forças centrífugas e centrípetas e dos mecanismos de causação cumulativa, em que o custo de transporte tem um poder explicativo, como vocês vão ver. Então, finalmente, vamos ao modelo. Demoramos a chegar ao modelo, mas vamos ao modelo. Duas regiões, região A e a região B. Cada região dessa tem uma atividade imóvel, que não pode ser deslocada para outro lugar, como a agricultura, porque depende das terras agricultáveis. E uma atividade móvel, a indústria, é uma atividade móvel. A indústria que pode se deslocar de uma região para outra, dependendo da vantagem de se localizar outra região, numa região ou outra. Em geral, se considera que a atividade agrícola tem retorno constante de escala e que a atividade industrial tem retorno crescente de escala. Esse ponto é importante. Bom, o que ele vai mostrar? Que o fato de existir a economia de escala tende a levar a indústria a se concentrar, sair de uma região e ir quase integralmente para outra região. Por quê? Imagine duas regiões do mesmo tamanho, cada uma com o mesmo mercado, tamanho de mercado. Se por algum motivo, acidente histórico, uma região crescer mais, o que é que vai acontecer? As indústrias que estavam nas outras regiões vão, paulatinamente, de acordo com alguns aspectos que nós vamos tratar aqui, vão sair da outra região e vão se deslocar para a região que está crescendo mais. Tal como o Middle já tinha mostrado. Eles vão ser atraídos pela região que tem um tamanho de mercado maior. Por quê? Porque naquela região que tem um tamanho de mercado maior, a indústria que saiu da região menor para a região maior vai poder operar no tamanho de escala maior,
vai estar mais próximo dos fornecedores e dos clientes e vai ter uma produtividade mais alta. Então, ela vai saindo da região menor para a região maior, e quando ela fizer isso, aí que vai ser mais atraente novas empresas sair da região mais pobre para a região mais rica, que pode chegar a um ponto que todas as atividades móveis, a indústria, saia da região mais pobre para a região mais rica. Como, de certo sentido, não todas, mas uma parte expressiva das atividades econômicas na década de 30, 40 e 50 foram sair da região Nordeste para a região Centro-Sul. Tá certo? Então, há um fator centrípeto, que são os efeitos de ligação e o tamanho de mercado maior que atrai a indústria para lá, e há um fator centrífugo, que são os recursos imóveis, que são as terras agricultáveis, que garante que algumas atividades se localizem mesmo na região mais atrasada. E que, de qualquer forma, naquela região mais atrasada, vai ter uma certa força de trabalho nessas atividades imóveis, que vai gerar um certo poder de compra e que também vai atrair algumas empresas, algumas indústrias também para aquela localidade. Pois bem, no modelo dele, os salários das duas regiões divergem. Aquela região que está crescendo mais, a demanda por mão de obra vai crescer mais rápido e vai tender a ter um salário mais alto. Inclusive, esses salários mais altos são necessários na região mais rica para atrair a força de trabalho da região mais pobre para a região mais rica. Como estava lá no modelo de Myrdal, e como a gente viu também aqui no Nordeste, saindo força de trabalho para trabalhar na construção civil e na indústria na região Sudeste, na região Centro-Sul. Então, há um diferencial de salário nas duas regiões, entre as duas regiões. E o outro elemento é o elemento do custo de transporte, que é muito interessante a forma como o Krugman faz isso, que a gente já viu na graduação, na disciplina de Economia Regional Urbana, mas a forma como ele apresenta é inovadora e é muito interessante. Isso já estava na ideia de Cristalli e da teoria dos lugares centrais, não é? Então, ele vai mostrar que o custo de transporte vai interferir nesse deslocamento das atividades de uma região para outra. Se os custos de transporte forem muito altos, não tem vantagem de a produção industrial se concentrar em uma região para vender em outra região, porque o custo de transporte vai eliminar essa vantagem das economias de escala. As economias de escala tendem a fazer com que as atividades industriais tendem a se localizar em um único local e vai atender os outros mercados. Mas se o custo de transporte for tão elevado, o produto vai chegar nas outras localidades com preço tão alto que é mais vantagem produzir a atividade industrial ficar nesse outro local, mesmo com a economia de escala mais baixa, porque o custo de transporte tem uma desvantagem maior do que a economia de escala era uma vantagem maior. Tá certo? Então, essas forças centrífugas começam a interagir em modelos estratégicos. Na medida que o custo de transporte caia, aí passa a ser vantagem a atividade industrial se localizar na região mais rica e vender na região mais pobre. Ora, isso aconteceu nas relações entre a região Centro-Sul e o Nordeste, entre a década de 30, 40, 50, 60, 70, em que foi feita a ligação rodoviária, a Rio-Bahia, a estrada pavimentada. Então, os produtos da indústria têxtil no Rio e São Paulo chegavam no mercado nordestino mais barato do que o das indústrias nordestinas. Por quê? Porque a indústria nordestina tinha um custo de produção mais alto, porque tinha baixa economia de escala, mas estava protegido por um custo de transporte alto. Agora, que os custos de transporte caíram, aquelas vantagens de economia de escala da região Centro-Sul vão mais do que compensar o custo de transporte para a região mais pobre.
Então, no modelo dele, ele trata de duas hipóteses de custo de transporte. A 0,5, vamos supor, 0,5 por quilômetro rodado, de tonelada de quilômetro rodado, e 0,75, o custo de transporte mais alto por tonelada por quilômetro rodado. Então, de acordo com cada custo de transporte desse, a distribuição das atividades entre as duas regiões muda. O que é curioso é que Krugman fala, no início, as duas regiões são autárquicas, isoladas. As duas têm agricultura e indústria, porque o custo de transporte é muito alto. O custo de transporte impede que as vantagens de economia de escala leve que a produção de uma região possa ser vendida em outra região, como era, por exemplo, no Brasil em 1915, 1920. À medida que as economias de escala são mais importantes, cresçam, e o custo de transporte se reduza, aí o que é que vai acontecer? As atividades industriais tendem a sair da região mais pobre e vai para a região mais rica. E a atividade industrial tende a se concentrar na região mais rica. Só que isso era mais ou menos conhecido e está lá no modelo de Mirdon. Uma coisa interessante que vai além do modelo de Mirdon, embora Mirdon até tenha reconhecido, tenha levantado elementos disso, é que Krugman vai dizer isso é a vantagem de modelar e de usar os computadores para testar várias hipóteses. Krugman vai dizer, se o custo de transporte cair ainda mais, as atividades voltam a dispersar. As atividades que estavam todas concentradas, industriais, na região mais rica, podem ter vantagem de se concentrar na região mais pobre, que tem os salários mais baixos. Por quê? Porque, na medida que as atividades econômicas vão se concentrando nas regiões mais ricas, os salários das regiões mais ricas vão se tornar muito maiores do que na região mais pobre. Vai chegar um ponto que essa desvantagem salarial das regiões mais ricas, as regiões mais ricas têm a vantagem de ter um tamanho de mercado maior e as empresas poderem operar com a economia de escala, mas os salários se tornarão tantos maiores que, no momento que o custo de transporte cair ainda mais, pode ser vantagem essas atividades industriais se deslocarem das regiões mais ricas para a região mais pobre outra vez. Por quê? Porque os custos de transporte estarão tão reduzidos que as vantagens de tamanho de mercado se atenuam. Em que sentido? Uma das vantagens de estar concentrado na região mais rica, e quando eu falar região mais rica, pensem em São Paulo, e quando eu falar região mais pobre, pensem em Nordeste, é que é poder contar com os efeitos de ligação, com o efeito para frente e para trás, próximo lá em São Paulo. Mas se o custo de transporte cair tanto, pode ser vantagem a empresa voltar para o Nordeste, voltar para a região mais pobre e ter os efeitos para trás, não precisar atrair os fornecedores para a sua proximidade, que os fornecedores continuassem na região mais rica, lá em São Paulo. Por quê? Porque o custo de transporte dos efeitos de ligação também se reduziriam. E a empresa poderia vir para a região mais pobre, porque os efeitos de ligação, na linguagem de Krugman, se afrouxariam. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês. É impensável, nos anos 50 e 60, ter indústria automobilística no Nordeste. As vantagens de se concentrar na região Sudeste eram muito grandes. Maior tamanho de mercado, proximidade de fornecedores, mão de obra especializada, etc. E tal. Mas, na medida que o custo de transporte caia muito, pode ser vantagem. E os salários, o diferencial de salário
entre a região mais rica e a região mais pobre seja tão grande que vale a pena essa indústria automobilística vir para a região mais pobre, como veio para Salvador, para Camaçari e veio para Pernambuco, não é? Por quê? Vai ter salários mais baixos, vai ter o salário mais baixo e não vai precisar trazer todos os fornecedores, os efeitos de ligação, porque o custo de transporte vai afrouxar os efeitos de ligação. As empresas que fornecem e os clientes, os efeitos para frente e para trás, estão mais fracos e a empresa pode se deslocar para as maiores distâncias. Vou dar um outro exemplo para vocês. Por que a indústria se deslocou para o Sudeste Asiático? Esse modelo também contempla. Por que a indústria saiu da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, foi lá para a China, para Hong Kong, para Taiwan, para Singapura, etc. e tal, e Vietnã, e Camboja, etc. e tal? Porque chegou um ponto em que os custos de transporte caíram tanto e o diferencial de salário dos países ricos para os países pobres se tornou mais relevante do que a atratividade de se localizar próximo dos maiores mercados dos Estados Unidos e da Europa Ocidental e próximo dos fornecedores especializados. Ou seja, a redução do custo de transporte num segundo momento pode fazer com que afrouxe os efeitos de ligação, a necessidade de proximidade com os fornecedores, fazendo com que os diferenciais de salário passem a ser mais relevantes. Ou seja, é como se você perguntar por que a indústria não foi para o leste asiático antes, lá nos anos 50 e 60? Porque não era viável ainda deslocar aquelas atividades para lá, não tinha infraestrutura, os custos de transporte eram muito altos, não tinha um mínimo de fornecedores também, nem de mão de obra especializada, mas na medida em que os custos de transporte caíram muito e que você desregulamentou a economia mundial, ficou mais fácil a abertura comercial, você vender para outros lugares, e isso viabilizou a relocalização das atividades industriais de interação ao leste asiático. E aí eu vou dizer uma coisa, isso eu vou apresentar o modelo depois. E eu vou dizer uma coisa interessante, é que os custos, é que as regras, as regulamentações, as mudanças institucionais funcionam nesse modelo da mesma forma que é o custo de transporte. Quando você tinha uma barreira, uma proibição de vender um produto de um bem em outro país, isso equivale a ter um custo de transporte mais alto. Quando, com a abertura comercial, com a globalização, você simplificou o movimento de bens entre os países, isso equivale a uma redução do custo de transporte. Já pensaram nisso? Não é interessante? Outra questão. A natureza muda um pouquinho, mas quando você reduz, quando você dá incentivos fiscais, como a Ford recebeu incentivo fiscal na Bahia, como a Fiat Chrysler recebeu incentivos fiscais em Pernambuco, isso também, isso funciona nesse modelo como se você, por exemplo, acentuasse as diferenças salariais. Como se você fizesse que os salários se tornassem ainda mais baixos do que já eram em Salvador e na Grande Salvador, em Goiânia e em Pernambuco, em relação aos centros mais avançados. Está claro isso ou está muito confuso? Vou apresentar o modelo, vai ficar um pouquinho mais claro. A ideia central é essa. Você tem forças centrípetas, que são o tamanho de mercado e a proximidade com os fornecedores e clientes, chamados efeitos de ligação, e você tem diferentes custos de transporte e diferentes salários entre as regiões. E isso leva
eventualmente, a concentrar as atividades, mas pode, como eu já disse em aula passada, haver bifurcações que, depois de concentrar as atividades industriais num único local, esses fatores se acentuarem e levarem à dispersão das atividades entre as várias regiões, as localidades, como os casos que eu citei aqui do leste asiático e também até na relação entre o Centro-Sul e o Nordeste. Vou mostrar um pouquinho essas questões. Esse aqui é um gráfico que não sei se está no artigo que eu mandei para vocês, ou se está no documento de 91, talvez esteja no documento de 91. Aqui, no eixo vertical, tem o salário da região 1, W1, e o salário da região 2, W2. Esse 1,12 significa que o salário da região 1 é 12% maior que o salário da região 2. Esse aqui, 0,9, aqui embaixo, significa que o salário da região 1 é 10% abaixo do que é o salário da região 2. Então, esse eixo é o que mede o salário da região 1 comparado com o salário da região 2. Tá certo? E aqui tem a distribuição das atividades entre as duas localidades. E aqui tem duas hipóteses de custo de transporte. O custo de transporte mais alto, ou mais baixo, 0,5, e o custo de transporte mais alto, a 0,75. Tá certo? A questão é que, na medida que as atividades passam a se concentrar na região mais rica, o diferencial de salário da região mais rica em relação à região mais pobre vai aumentando. E tendo essa concentração das atividades naquela localidade. Enquanto o custo de transporte estiver muito alto, as duas regiões são autárquicas, são relativamente autônomas uma à outra. As duas têm atividade agrícola, as duas têm atividade industrial. Mas, na medida que uma região passa a crescer mais rapidamente, passa a ter economia de escala, e o custo de transporte cai de 0,75 para 0,05, as atividades tendem a sair das regiões mais pobres para as regiões mais ricas, que vai atender o mercado das duas regiões. O que ele coloca é que é o que ele chama de bifurcação, que é essa voltinha aqui que essa curva faz, né, que a partir de um certo ponto, o diferencial de salário das duas regiões é tão grande e o custo de transporte continua caindo, que pode ser que algumas atividades industriais comecem a voltar para regiões mais pobres, para desfrutar do salário mais baixo ou dos incentivos fiscais, do que seja, e fica mais fácil fazer isso, porque o custo de transporte é mais baixo e você pode se abastecer de fornecedores ou vender para mercados que não necessariamente tenham se deslocado para a região mais pobre, porque o custo de transporte está atenuado, a atividade pode se deslocar para a região mais pobre e se abastecer de fornecedores das regiões mais ricas. Essa é a ideia central. Bom, eu acho que eu já apresentei basicamente o modelo. Bom, então, quais são os resultados desse modelo? Se existem alto custo de transporte, as diferenças de salário levarão as atividades se distribuir num determinado equilíbrio entre as duas regiões, com os trabalhadores divididos entre as duas regiões, como é o caso no início do modelo. Os custos de transporte são tão altos que não vale a pena as atividades industriais se concentrarem num único local e venderem para mais distante, que os produtos chegariam lá mais caros
do que se fosse produzido na localidade mais pobre, mesmo com a economia de escala menor. Quando os custos de transporte baixam, e aí você pode ter a seguinte distribuição. As duas atividades podem continuar igualmente divididas, como no início do processo, ou pode se concentrar na região que crescer mais primeiro. Porque uma região que tiver aquele acidente histórico, e o Sudeste, por exemplo, e passar a crescer mais, a indústria vai tender a migrar para a indústria vai ter que migrar para aquela região, inclusive a força de trabalho vai tender a migrar para aquela região. Por outro lado, a história conta. Se a região que crescer mais rápido for a região Nordeste, aí as atividades vão começar a sair da região, ou seja, a região B, no nosso exemplo, ou 2, as atividades vão começar a sair da região A, do Sudeste, em direção à região mais pobre, ou, desculpa, em relação a outra região que está crescendo mais, que tem tamanho de mercado maior e que tenha efeitos de ligação mais forte. E isso explicaria o chamado modelo centro-periferia, em que as atividades modernas de economia de escala, as atividades industriais, se concentrariam na região mais rica e as atividades agrícolas se concentrariam as regiões mais pobres, ficariam basicamente só com as atividades primárias, estabelecendo o que se conhece como a relação centro-periferia. Seria assim que, dentro de uma fronteira de um país, se estabeleceria o modelo tipo centro-periferia. Porque aquela região que inicialmente cresceu mais rápido, quando o custo de transporte cair, vai atrair os investimentos e a força de trabalho, aquela economia vai crescer mais, o tamanho de mercado vai ampliar mais, os fornecedores estarão mais próximos ali e as atividades tendem a se concentrar lá. Foi isso que aconteceu na história econômica do Brasil do século XX. A economia cafeeira tinha gerado um tamanho de mercado maior, um mercado de trabalho especializado maior, o labor pool, o efeito de ligações mais fortes do que a economia açucareira algodoeira do Nordeste. Quando a industrialização avança no Brasil e as economias de escalas se revelam cada vez mais importantes e o custo de transporte cai, cada vez mais a região Centro-Sul vai se distanciando da região Nordeste, havendo até algum distanciamento, algum esvaziamento da região Nordeste, na medida que capitais vão saindo da região Nordeste e força de trabalho vai sair da região Nordeste, atraído pelo salário mais alto da região Sul. É isso que ele está discutindo. O que ele diz é que pode haver algumas bifurcações, como teria acontecido nos anos 90 com a abertura comercial, em que voltou a valer a pena algumas dessas indústrias voltarem para a região mais pobre, porque o diferencial do salário tinha se tornado tão grande e o custo de transporte caído tanto que valeria a pena ela ter se deslocado para regiões mais pobres. É essa a ideia desse modelo de Krugman-Venable-Fujita. Vocês perceberam que tem a ver com aquele efeitos propulsores e os efeitos destrutivos, né? Os efeitos, agora está me faltando a palavra, vocês podem até me ajudar, não é? Aquele efeito de esvaziamento da região mais pobre que Myrdal tratava, a diferente é que ele modela, quantifica e procura mostrar como é que essas variáveis atuam para dar um certo resultado em termos de distribuição das atividades entre as regiões. E o que ele mostra que é interessante é que as atividades poderiam se concentrar, as atividades industriais, tanto na região 1 quanto na região 2. Aquele que, por algum acidente histórico, como ele fala, por alguma vantagem, levou à concentração, começou a crescer e apresentar uma vantagem em relação a outra região, vai só atrair cada vez mais os recursos e os investimentos para ela,
se diferenciando das outras regiões. Muito parecido com o modelo de Mirdon, apenas modelado e colocando o peso que essas variáveis podem ter na determinação da distribuição das atividades, da concentração das atividades. Então, pessoal, tranquilo? Bom, isso eu já antecipei na nossa discussão. Então, o modelo centro-periferia decorreria desses efeitos das forças centrípetas e das forças centrífugas. Em determinado momento, as atividades industriais se concentraram em alguns polos que tinham um tamanho de mercado maior, que tinham efeitos de ligação e proximidade maior, que puderam desfrutar de economias de escala, que levaram a produção para que concentrava a produção numa localidade e que distribuía para outras localidades. Tá certo? E as outras regiões ficavam esvaziadas e se especializavam na produção de bens primários, enquanto o centro se especializava nos bens industriais, nos bens que têm retorno crescente de escala e que, ao mesmo tempo, contam com fatores móveis, enquanto a agricultura tem fatores imóveis. Tá certo? O que ele vai mostrar é que, a partir de um certo momento, a periferia, que era especializada em bens primários, vai começar a se industrializar. O maior exemplo que ele cita aqui são chamados NICs, novos países industrializados. Era uma denominação que se usava nos anos 80 e 90. Basicamente, se falava nos tigres asiáticos, Taiwan, Formosa, Singapura, Coreia, Hong Kong. Tá certo? Essas economias se industrializaram porque valia a pena a indústria sair dos países ricos, atraídos pelos salários mais baixos desses países, ao mesmo tempo em que o custo de transporte tinha caído tanto e que esses países já tinham algumas condições de efeito de ligação que valeria a pena a indústria se deslocar para lá, ao invés de permanecer próximo dos maiores mercados. Então, esses modelos da nova geografia econômica contemplam essas questões. Bom, depois ele apresenta o outro modelo, que é o modelo que ele chama de Venable, de 95, que nesse modelo ele supõe que os fatores não são móveis, ou seja, o capital e trabalho não se movimentam de uma região para outra. O que muda é basicamente as economias de escala. Teriam dois setores, o setor industrial e de bens intermediários, que tem retorno crescente de escala, e a agricultura, que é retorno constante de escala. Mesmo sem o capital se deslocar de uma região para outra e a força de trabalho se deslocar de uma região para outra, o simples fato de uma região ter, por algum motivo, contar com vantagem de economia de escala, um tamanho de mercado maior, vai levar com que a atividade industrial cresça mais naquela região rica, mingue, diminui na região pobre e tenda a se concentrar na região rica. Essa é a ideia do modelo de Venable 95. Então, o custo de transporte vai, no primeiro momento, as duas regiões têm as duas atividades, agrícola e industrial. Quando o custo de transporte cai, a atividade industrial tende a se concentrar, crescer apenas na região rica. Não pelo deslocamento dos fatores para a região rica, mas simplesmente porque ela vai ser mais competitiva, vai poder produzir em larga escala, vai vender para ela própria e vai vender para outra região, e a indústria da outra região tende a ir reduzindo. Não é? Só que a região que vai crescendo mais, os salários vão se tornando mais altos. Se o custo de transporte
cai muito, o diferencial de salário pode novamente atrair as indústrias para regiões mais pobres. Então, ele chama isso de bifurcações. Aquele momento, bifurcações, o que são? São momentos em que há mudança de tendência. A globalização seria essa situação em que há uma mudança de tendência. A hipótese de Krugman é que sim. A globalização é um momento de bifurcação. Tá certo? Porque os custos de transporte se reduzem e as barreiras institucionais também caem muito. As alíquotas de importação, não é? A pressão que se fez, que as instituições internacionais fez para que os países abrissem suas economias, não é? Caindo não só as barreiras tarifárias, como as barreiras não tarifárias, tá certo? E a própria revolução das comunicações e nos transportes, reduzindo tanto o custo de vender para lugares distantes, ou seja, uma redução que ele capta no modelo como se fosse a redução de custo de transporte, mas que não é só custo de transporte, é custo de transporte menos as barreiras tarifárias e não tarifárias, que, segundo ele, tornou-se vantagem essas indústrias, essas atividades que têm retorno crescente em escala, se deslocarem para regiões de salários mais baixos. E aí acontece o processo que alguns autores chamam, inclusive Krugman, de desdobramento da cadeia de valor. Qual é a ideia de desdobramento da cadeia de valor? É que as atividades intensivas de escalas tinham que estar próximas umas das outras, até pelos efeitos de ligação, de estar próximo dos fornecedores e dos clientes, etc. Na medida que há a globalização e que há uma desregulamentação vinda com a globalização, isso equivale a uma redução acentuada no custo de transporte, além da própria redução do custo de transporte, em que, dados diferenciais de salário, é mais importante essas atividades se deslocarem para onde os salários são mais baixos, porque os efeitos de ligação estariam mais frouxos. Bom, já falei isso. E ele disse que fez essa simulação com muitos dados do comércio internacional e da atividade industrial na economia mundial e disse que a aderência dos dados, dos resultados que ele obteve na simulação com essa teoria foram muito satisfatórios. Ou seja, o modelo dele era robusto, era relevante, conseguia representar a realidade. A partir desses fatores básicos, economia de escala, custo de transporte, diferenciais de salário entre as regiões ou entre os países. Bom, esse é um gráfico que ele apresenta. Bom, isso é o essencial. Aí ele vai tratar, agora são só alguns exemplos históricos. Então, ele acha que esse modelo explicaria o caso de concentrações regionais da atividade econômica, que nós vimos em Mirdon também, que poderia, aí sou eu que estou falando, que isso poderia explicar a concentração da atividade industrial na região sudeste frente ao nordeste, como a partir de um certo momento que a indústria cresceu no Brasil, ou seja, as economias de escala se tornaram mais relevantes e os custos de transporte diminuíram, como a atividade industrial tendeu a se concentrar na região sudeste. Como ele acha que esse modelo ajuda, sim, não só isso, como com a globalização, com a fragmentação da produção, como alguns autores dizem, essa periferia poderia voltar a receber os investimentos industriais, já que os efeitos de ligações estariam mais frouxos e os diferenciais de salário passariam a ser mais relevantes.
né? E ele diz que esse modelo dele é bom também, como eu falei lá no início da aula, para mostrar a formação das grandes metrópoles mundiais. Como eu disse, por que se formou uma metrópole de 15, 17 milhões de habitantes num país como o Brasil ou no México? Porque havia forças muito favoráveis para que a atividade econômica se concentrasse na Grande São Paulo, no ABC, no entorno de São Paulo. Pelo fato de que ali tinha um maior mercado consumidor, maior tamanho de mercado, maior mercado comprador, tinha a proximidade dos fornecedores especializados, tinha a proximidade da infraestrutura econômica, e que, a partir de um certo momento, que vai haver uma integração maior entre as várias regiões brasileiras, inclusive pela redução do custo de transporte, que vai fazer com que os capitais e a força de trabalho da atividade industrial se concentre fortemente na Grande São Paulo e se esvazie, em termos relativos, na região Nordeste. E, ao mesmo tempo, como, a partir da abertura comercial e da globalização econômica e financeira, teria novos estímulos para que a atividade industrial voltasse a se espalhar no território brasileiro, São Paulo, a Grande São Paulo, perdendo participação na produção industrial do Brasil, como de fato aconteceu, com a atividade se deslocando para o interior de São Paulo, se deslocando para o Paraná, se deslocando para Minas e até para algumas regiões do Nordeste. Que isso teria acontecido também em torno da cidade do México. Tá certo? Bom, é basicamente isso a ideia do modelo dele, de como eu só quero que vocês prestem atenção de que a força centrípeta dele são as economias de escala e os efeitos de ligação. As forças centrífugas são os fatores imóveis, terras e mão de obra. O diferencial da força do salário e o custo do salário, o diferencial dos salários e as mudanças dos custos do transporte fazem com que essa força centrípeta e essa força centrífuga ganhe intensidade ou diminua. Só para lembrar para os meus alunos da graduação que no modelo de Cristalli, a força centrípeta é economia de escala, mas a força centrífuga é custo de transporte, né? Aqui no modelo de Krugman, não, a força centrífuga não é o custo de transporte, são os fatores imóveis. O diferencial de salário e o custo de transporte é que vai fazer com que essas forças centrífugas e centrípetas ganhem intensidade ou diminuam intensidade. Não é interessante? Eu achei muito interessante essa maneira de formular o funcionamento dessas forças centrífugas. Eu falei aqui a questão da bifurcação, que teria acontecido a bifurcação a partir dos anos 90, na visão de Krugman, na Itália, no Brasil, no México, né? Em torno daquilo que ele chamou de desdobramento da cadeia, ele falou, e que alguns autores chamaram de fragmentação econômica. O professor da Unicamp, Carlos Américo Pacheco, ele escreveu um livro chamado A Fragmentação da Nação. Ou seja, para ele, a economia brasileira, que era integrada em termos dos setores produtivos, com a globalização, cada região procurou seus vínculos com a economia mundial e teria reduzido os vínculos entre as regiões brasileiras. Ele chamou isso de fragmentação da nação. Outro autor falou até que, no fim do Estado Nacional, porque agora cada região poderia, com a redução do custo de transporte, com as vantagens da globalização,
cada região poderia se interagir com a economia mundial, já que as ligações internas teriam reduzido. Isso são desdobramentos dessa. Se poderia interpretar essas ideias de Krugman a partir dessas ideias. Só que, do meu ponto de vista, essa ideia do fim do Estado-nação, da fragmentação da nação, elas forçam o argumento, elas exageram no argumento e não representam exatamente como as coisas teriam acontecido. Bom, finalmente, agora estamos finalizando mesmo nas conclusões. Qual é a questão central? É que, se existe mecanismo de causação cumulativa, se existe mecanismo de autorreforço, se existem retornos crescentes de escala, a política econômica, a política de desenvolvimento tem importância. Se não existe, a política econômica não tem importância, deixa o mercado funcionar livremente. Por quê? Porque é a ideia que as vantagens competitivas elas são construídas, elas não são naturais. Se o Estado, se a política nacional favorecer o desenvolvimento de um setor, isso funciona como um acidente histórico. Aquele setor que foi incentivado pode obter vantagens competitivas, pode obter economias de escala que façam com que aquela atividade se torne competitiva naquele país e não no outro país. Ou que se torne competitiva numa região e não na outra região. Dado que uma vantagem inicial pode cada vez mais se acentuar através do mecanismo de autorreforço, através do mecanismo de causação circular cumulativa. Não é? Então, isso, ou seja, esse argumento serve para dizer que a política industrial importa, no sentido que tem importância, já que os acidentes podem fazer com que o resultado final seja um ou seja outro. Ou seja, é um modelo de multi-equilíbrio. O modelo de multi-equilíbrio quer dizer que o equilíbrio final pode ser um ou pode ser outro, dependendo de como as forças atuem. E a política econômica pode atuar sobre esses fatores, pode funcionar como um acidente, como um evento que leve a vantagens cumulativas. Como eu falei para vocês na aula de Milton, na medida que um conjunto de políticas sociais voltadas para atenuar a pobreza foi desenvolvido no Brasil, isso fez com que o Nordeste recebesse maior parcela desses recursos e a economia do Nordeste passasse a crescer mais rápido, na verdade, Norte e Nordeste, passasse a crescer mais rápido, e isso gerou um efeito de causação cumulativa positiva, um mecanismo de auto-reforço, e várias empresas do Sul e Sudeste que destinaram seu recurso para essas regiões Norte e Nordeste, porque esses mercados estavam crescendo mais. Esse é um tipo de mecanismo de auto-reforço ou de causação acumulativa. Então, a política econômica importa. Né? Bom, já falei isso aqui, essa discussão. Para finalizar, né? Então, a política, o modelo passa a ser de multi-equilíbrio e não de equilíbrio único, porque se for de equilíbrio único, o que é que significa? A economia vai naturalmente, de acordo com a força do mercado, chegar a equilíbrio ótimo. A economia só estabiliza quando chega a equilíbrio ótimo. Então, não há o que o Estado fazer. Se o modelo é de ultra-equilíbrio, o equilíbrio pode resultar de uma forma ou de outra, dependendo como as forças atuem. Isso abre espaço para a história e para a política. Tá certo? Então, isso seria a essência da geografia e da política de desenvolvimento regional. Então, a partir daí, ele recomenda que o Estado adote políticas, por exemplo, que reforcem as economias externas, os investimentos em infraestrutura,
e outras vantagens regionais para atrair os investimentos, que isso teria um potencial cumulativo muito grande, porque aquela região que desenvolve uma vantagem competitiva tende a acentuar aquela vantagem competitiva. É basicamente essa a ideia. Bom, isso. Obrigado, Girlene. Os efeitos regressores ou regressivos. Isso. A tradução que fala regressores e a tradução que fala regressivos. Então, Gödel fala efeitos promissores e efeitos regressivos. Bom, pessoal, então vocês entenderam que o que Gödel faz, o que Krugman faz, é a partir daqueles modelos que existiam na alta teoria do desenvolvimento, lá em Myrdal, Arthur Lewis, Rosenstein, Rodin e Richman e outros, ele pega essas ideias dos processos de causação cumulativa e de estrutura dual de uma região desenvolvida e outra subdesenvolvida, modelo centro-periferia, ele pega essas ideias e modela a partir daquela noção de forças centrípetas e forças centrífugas, e a ideia de que, considerando competição imperfeita, operam mecanismos de causação cumulativa. Quem tem uma vantagem inicial tende a aprofundar aquela vantagem inicial. Por outro lado, ele coloca que isso não é um destino definitivo de uma região, que há bifurcações e que o custo de transporte, na medida que o custo de transporte vai caindo, aquela região que tinha uma vantagem pode passar a ter uma desvantagem. E aquela região que tinha desvantagem pode passar a ter uma vantagem. E aí os mecanismos de causação cumulativa podem operar em favor delas. Bom, o Iaco está colocando um ponto aqui. Ao apontar o tamanho de mercado com força centrípeta, sim, os argumentos de Nurks, de Rosenstein e Rodin, de Myrdal. Não é que Celso Furtado discordasse desses argumentos. O que Celso Furtado discordava é que esse argumento fosse um argumento absoluto. O que ele dizia é que os países pobres não tinham capital, recursos suficientes para fazer o crescimento equilibrado. E aí eles teriam que procurar um drive exportador, começar exportando. Na medida que o mercado interno crescesse, ele começava a apostar mais no mercado interno. A questão de ser surtado é que, não havendo poupança interna, capital interno suficiente, não tinha como daquele choque que Nuke se propunha. Por quê? Porque aquilo, na ausência de capital suficiente, aquilo teria que contar com capital externo, e aquele capital externo que entraria em grande volume no país poderia não gerar uma capacidade exportadora suficiente para remunerar esse capital externo, e isso poderia gerar crises sucessivas e desastrosas no balanço de pagamentos. Não é? Então, o que você colocou está certo, mas não é que Celso Furtado discordasse da ideia de tamanho de mercado, ele só relativizava e acentuava, enfatizava, melhor dizendo, a importância da formação do capital internamente. Bom, o outro ponto que a sua questão traz e com a globalização? Você vê na análise de hoje da economia brasileira, não, tem que fazer isso para atrair capital externo. Isso eu diria porque tem que fazer tudo para agradar, porque senão o capital externo não vem, o capital externo foge. Isso é uma atitude de um país que aceitou ser subalterno, que abriu mão de ter grandes empresas, de ter um processo de formação de poupança
interna, né? País subalterno. Vou falar a palavra, não ia falar. Um país que aceita ser quintal, infelizmente. Que é como a nossa elite aceita ser quintal. Não tem um projeto nacional de desenvolvimento. O nosso projeto nacional de desenvolvimento é atrelar o nosso futuro às economias desenvolvidas, ou seja, jamais seremos uma Coreia, jamais seremos um país com competitividade nos setores dinâmicos da economia mundial. Infelizmente, estou sendo amargo, mas a elite desistiu. Quando desistiu? No final dos anos 80. Por que desistiu? Porque quando havia a crise da dívida externa, o tamanho daquela crise, promoveu a abertura comercial incondicional, a liberação do capital externo. Fernando Henrique simplesmente retirou da lei a diferença entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. O país ali abriu mão de ser um país com alguma atuação na economia mundial. Aceitamos ser a economia subalterna. Essa é que é a verdade. É chato ser amargo, mas essa que é a verdade. Bom, pessoal, mais alguma questão? Vou encerrar aqui a gravação.